Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ótimo, professor Arcângelo aqui com o cursosea.com.br, preparatório para o concurso de escrevente do Tribunal de Justiça, versão 2017, não é isso? Ok, vocês estão aqui comigo para assistir a aula número 1 de Direito Processual Civil. Combinado? Direito Processual Civil, aula número 1. Muito bem, estou me ajeitando aqui com a câmera. Bom, vamos falar, olha, aula introdutória, aula 0, né? Da função jurisdicional. Antes, deixa eu escrever aqui para vocês, falar da função jurisdicional, mas vamos colocar aqui para vocês, né, pessoal? Vocês estão em concursos, vamos lá, cursosea.com.br. Meu nome é professor Arcângelo e estamos aqui para estudar, não é isso? Ótimo, muito bem. Desculpem aí. Vamos lá. Aula 0, uma introdução, falar sobre a função jurisdicional, da jurisdição e da ação, ok? É o que vocês estão lendo aí na tela. Não cai o artigo 16 do Código de Processo Civil, mas eu transcrevi esse artigo, é importante para a gente entender. Vamos lá. A jurisdição civil é exercida, então a jurisdição civil, se trata de processo civil, né, pessoal? A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme a disposição deste código. A gente vai ver daqui a pouquinho sobre o duplo grau de jurisdição, ok? Ou seja, a decisão de um juiz, a sentença de um juiz pode ser reformada por um tribunal. Vamos lá, o que é uma ação? Em geral, quando se fala assim, eu estou com uma ação, um processo lá no tribunal, a pessoa fala que tem uma ação. E ação para essa pessoa, até para o advogado, né, quando ele conversa com o seu cliente, ou nos corredores do fórum, ação é sinônimo de processo. Ok? A minha ação não está andando. Na verdade, quando ele fala isso, é o processo dele, né, que não está andando. Porque a ação é o exercício do direito, né? É o exercício do direito de pleitear um direito. Ou seja, eu tenho o direito de exercer essa minha capacidade de exigir o meu direito perante os tribunais, juízes e até dar início a um processo administrativo. Quando eu faço isso, eu estou exercendo o meu direito de ação. Esse é o direito de ação. Agora, o que é um processo? O processo é todo um conjunto de regras, né, que visa o processamento do pedido, né, que é aquilo que eu quero levar ao conhecimento da autoridade. No caso, a gente está falando do processo judicial, então a autoridade é o juiz. Então é um conjunto de regras para o processamento do pedido que é levado ao conhecimento da autoridade. O que são os autos? Os autos são aquilo que normalmente a gente conhece como o meu processo. A pessoa fala assim, o meu processo está lá no fórum. Isso, né? Está lá. Perfeito. Mas quando você pega fisicamente, são os autos do processo, ou seja, as folhas, os documentos do processo. A lide fala assim, nossa, a lide é a disputa, é o caso judicial, né, levado ao conhecimento do judiciário. Importante para a gente entender o Código de Processo Civil é que são partes. As partes integrantes do processo são o autor da ação, aquele que entra com a ação, né? É o que a gente chama de polo ativo da ação, o réu, que a gente vai chamar de polo passivo, e o juiz e seus assistentes processuais, ok? Essas são as partes do processo, ok? Bom, vamos seguir, vamos lá. Vamos lá então, pessoal, dando prosseguimento aí. Sujeitos do processo, né? Sujeitos do processo. Quem são os sujeitos do processo? Apesar de a gente às vezes trabalhar sujeito do processo como sendo as pessoas que fazem parte do processo, não é somente isso, né? Então, sujeitos do processo são aqueles que são parte do processo, além daqueles que podem autuar ou ter interesse no processo. Por exemplo, o Ministério Público, que é o fiscal da lei, ou seja, os promotores de justiça também são sujeitos do processo.
Quem que é o fiscal da lei? Quando a gente falar fiscal da lei, você entende o Ministério Público, às vezes nós falaremos o MP, ou seja, os promotores de justiça. O juiz, quem que é o juiz? Juiz é aquele que julga, né, em primeira instância ou no grau de recurso. O que é duplo grau de jurisdição? A gente comentou isso no comecinho aí da nossa conversinha. No sistema jurídico brasileiro, viu, pessoal, há a previsão duplo grau de jurisdição, ou seja, o que é julgado por um juiz, né, um juiz singular, um único juiz, poderá ser revisto por um colegiado, um tribunal superior. Os tribunais superiores são, em geral, colegiados, tá certo? É o que a gente chama de segunda instância. Então, o juiz é a primeira instância, está lá na comarca dele, numa determinada cidade, a pessoa entra com uma ação, perde a ação, perde não, o juiz dá uma sentença favorável ou não a ela. Aí a pessoa entra com um recurso e esse recurso vai para a segunda instância, ok? Por isso segundo grau de jurisdição, né? Duplo grau de jurisdição, ok? O que é feito por um juiz é revisto por um outro juiz e não pelo mesmo juiz, tá certo? Bem, essa é a nossa aulinha introdutória para entender direito processual civil. Além disso, é importante saber assim, nós temos direito processual penal e direito processual civil. Os crimes que são julgados, né, pelos juízes vão obedecer, o processo vai obedecer às regras constantes no Código de Processo Penal. Muitas vezes existem leis, né, que são verdadeiras leis processuais. Por exemplo, se o crime é de menor potencial ofensivo, de até 2 anos a pena, então é a Lei 9.099 que vai dar as diretrizes para como é que o processo vai andar, processo criminal. Agora, do ponto de vista do processo civil, nós temos o direito processual civil. O processo civil é aquele que visa uma reparação material, moral, à imagem, ou garantir um direito protegido pelo Código Civil, tá certo? Os direitos civis, direitos dos cidadãos, ok? O direito penal vai cuidar do processamento de ações criminais, de ordem criminal. Estamos estudando agora o direito processual civil. Espero que vocês tenham acompanhado essa aula introdutória. Só alguns conceitos nós apresentamos. Não fizemos toda uma teoria em torno do direito processual civil. Não é necessário. É apenas o vocabulário inicial para entendermos. Acompanhe as aulas. Bem-vindos ao nosso curso. Muito obrigado por acompanhar nossas aulas. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Estudem, ok? Até mais.